Esse corte é um oferecimento do Gazeta do Povo, o único jornal que apoia de verdade liberdade de expressão. Não me cancelaram e agora tem uma oferta ali na descrição para você assinar e consumir um conteúdo sem lacração. Mas eu acho que, tipo, as pessoas não vão ser imparciais, eu concordo com você. Mas é que tem muita gente que é o contrário de imparcial. É parcial demais. Ela distorce a verdade, ela distorce os fatos para criar uma narrativa que ela sabe que não é verdade, mas mesmo assim ela quer muito que seja, né? Ou quer muito que as pessoas acreditam que seja. E esse é um problema que eu vejo na mídia hoje em dia, assim, tipo, o jornalismo mainstream, a Globo, por exemplo, na minha opinião, ela faz isso toda hora. Toda hora. Eu sei disso, eu já sabia disso antes, mas eu sei disso mais agora porque eu já sofri na pele. Tipo, eu falei uma coisa, foi publicada na mídia nacional como se eu fosse nazista. Que não foi o que eu falei, eu não estava defendendo o nazismo. Mas foi isso que aconteceu. Então eu sei que isso acontece e, infelizmente, quando eu olho, parece que acontece em muitos braços do jornalismo, assim, muitos. Não vou falar todos, tem jornais bons, tem jornalistas excelentes, mas parece que tem uma cultura contaminando a classe, essa profissão, vai. O que você acha sobre isso? Cara, isso é um problema sério e isso não tem a ver com imparcialidade. Isso tem a ver ou com mentira pura e simples, baseado num propósito que seja, ou seja, queremos destruir aquela figura. E no jornalismo tem um problema. Se sai uma informação num jornal respeitado, digamos assim, todos os outros jornalistas copiam a informação republicam a informação sem apurar. Isso é uma desgraça. Nossa, mas que dinâmica esquisita. Mas é assim que acontece. Não, eu não duvido nem um pouco que é assim que acontece, só acho esquisito porque isso significa que você não se importa com a narrativa que o jornal está fazendo. Você tem uma confiança total, que se aquele jornal falar isso, é safe de eu publicar com quem manda em mim, com os donos do jornal. Isso, para mim, demonstra que existe uma coordenação entre muitos jornais. Eu posso estar... Não é exatamente uma coordenação, teoria da né? Quer dizer, conspiração. uma coordenação no sentido de, vamos trocar telefonemas e vamos em cima dessa pessoa. Não é isso. Os jornalistas acreditam em jornalistas, entende? Então, se saiu no jornal X e eu sou do jornal Y, cara, eu vou reproduzir rápido, entende? Eu não vou checar essa informação, o que deveria ser feito. Quer dizer, se você está num sistema de concorrência e considerando que jornais e revistas são concorrentes, o que você faz para conquistar o leitor? O jornal Y publicou um negócio, fala assim, peraí, deixa eu ver se essa história é verdadeira. Aí, essa história é verdadeira, mas tem uma outra coisa aqui que não estava. Acontece isso também, tá? Acontece? Acontece. Às vezes o jornal publica uma determinada coisa, vem uma outra publicação, ou desmente, ou dá um ângulo diferente, ou complementa a informação. Isso acontece, tá? Mas o que acontece muitas vezes é um jornal X publicar um negócio, um colunista e tal, e todos os jornais, cara, ainda mais com o negócio de online, né, que todo mundo quer ser muito rápido, o cara vai sem checar, sem nada. Mas você não acha que isso não é algo planejado? É algo que acontece naturalmente? Não, os caras já têm o hábito de fazer isso. Não é assim, senta, planeja e vamos fazer desse jeito. Não. Ou talvez os caras em cima deles tenham planejado isso, né? Cara, eu não acredito, cara. É porque, não faz sentido. Um jornal ele tem que ser concorrente do outro, né? Isso não é ideal, né? Então, mas por que eles não agem como concorrente? Mas é isso que eu estou dizendo. É a mesma coisa de um jornal no Brasil pegar uma reportagem no New York Times e colocar aqui e reproduzir essa matéria ou emitir uma opinião a partir de uma matéria do New York Times só porque respeita o New York Times. Então não vai apurar. É muito ruim, né? Cara, mas isso é o que acontece. Quer dizer, os correspondentes estrangeiros, internacionais, na sua maioria, o que faz? Lê esses jornais e depois faz o resumo e passa pra gente. Então tem gente morando no exterior que fica dentro de casa lendo os jornais e de vez em quando que sai, faz uma matéria ou outra e tal. Caralho. Por quê? Porque os caras respeitam aquela fonte de informação. Se eu respeito aquela fonte de informação, eu não vou checar, eu não vou questionar. Isso obviamente, leva a distorções absurdas. Sim. Né? Mas por isso que eles pensam mais ou menos da mesma forma. Se você pegar os jornais, os grandes jornais no Brasil, pega os textos, pega a abordagem. Muitas vezes, cara, a manchete é a mesma. Dos grandes jornais. Sim, eu já percebi. Por quê? Isso. Porque todos eles é uma espécie de treinamento. É faculdade e vida em redação. Todos eles pensam mais ou menos da mesma forma. Então, isso é bizarro. Se você fosse o dono desses jornais, você vendo que isso está acontecendo, você ia ficar sem fazer nada
ou você ia tentar transformar o jornalismo num jornalismo mais clássico, tá ligado? Se eu fosse dono do jornal, seria completamente diferente. Quer dizer, o meu jornal seria aquele jornal que tudo que saísse nos outros, eu ia mandar apurar. Ou fosse para confirmar, ou fosse para dar uma abordagem diferente àquela história, ou fosse para negar aquilo tudo e dizer, isso aqui é mentira. Né? Eu acho que isso que se faz. Do ponto de vista ideológico, foi uma das coisas que você citou, aí é outro problema, porque muitas vezes o sujeito faz o seguinte, ele tenta enquadrar a realidade naquela cosmovisão ideológica que ele tem. Então, uma sociedade deixa de ser uma interação entre indivíduos, com todas as nuances, complexidades, para virar um material para ser enquadrado numa ideologia que diz que os acontecimentos acontecem dessa maneira. Então, no fundo, você não está olhando a realidade para tentar entendê-la e, a partir daí, fazer uma reflexão sobre o que está acontecendo. Você pega o que acontece, ou partes do que acontece, e enquadra dentro de uma categoria ideológica. Né? E aí, isso ou conduz a uma conclusão completamente distorcida da realidade, ou, de forma deliberada, às vezes, mentirosa da própria realidade. Sim, porque é impossível existir uma ideologia que já preveu tudo que vai acontecer e pode explicar tudo que está acontecendo. É só impossível. É até impossível para qualquer pessoa que está viva ter esse compreendimento de tudo que está acontecendo e poder explicar tudo que está acontecendo. Acho que ninguém é capaz de fazer isso, né? E esse é o problema. A mídia, às vezes, se põe nesse papel, que é um papel inalcançável, mas eles se colocam. E aí eu fico perguntando para mim mesmo. Eu entendo que pode ser espontâneo, eu entendo que tem muita gente que está nesse jogo, mas nem sabe que estava nesse jogo, nem sabe o porquê está nesse jogo, mas está cumprindo esse papel que a gente está vendo de cancelamento, ideologização do debate pobre, não é? Sobre o debate que aconteceu. Foi legal de assistir? Foi, porque é legal... O presidencial, você está falando? Isso. É legal porque é uma dinâmica legal. E você pega pessoas que são famosas e coloca meio que num ringue. É divertido por si só. Mas se você pensar no conteúdo que estava ali sendo discutido, é um conteúdo plenamente raso. Você tem o Bolsonaro preocupado pra caralho só com... Preciso falar que eu sou a favor das mulheres. Você tem o Lula preocupado em mentir pra caralho pra esconder que ele deu o maior golpe no Brasil que qualquer político já tenha dado um golpe financeiro, né? Não um golpe de Estado. E aí você tem as outras, todo mundo querendo aparecer, querendo lacar pro outro. Você não tem uma discussão sobre qual que é o futuro da nação, quais são os piores problemas mesmos, o que está acontecendo na sociedade civil, o que está acontecendo na mídia. Isso é positivo para o brasileiro? Como que a gente pode resolver? Esse tipo de coisa não se debate, não se discute. E eu não consigo não acreditar que isso tudo é feito de caso pensado. Não é feito por acaso. Ah, não, por acaso o sistema produziu esse resultado. Eu não acredito nisso. Eu acredito que o sistema produz resultados inesperados, mas também produz resultados esperados. Certas coisas que a gente vê na nossa sociedade hoje são resultados esperados, programados por uma elite intelectual e oligárquica, financeira. Tem uma galera, tem os amigos do rei, tem os caras que hoje tem um grupo que é o grupo mais poderoso do país. Isso existe. E a gente, às vezes, é manipulado pela mídia porque eu acredito que elas pertencem a esse grupo. Então, esse era o ponto que eu estava querendo falar sobre o jornalismo em si. Tem uma coisa, quando uma empresa de comunicação é muito poderosa, ela acaba pautando todas as outras, né? E tem uma coisa também, os jornalistas estão sempre mais escrevendo para os outros jornalistas do que propriamente para o público que vai ler ou que vai assistir televisão. Por quê? Cara, é uma dinâmica de... É um negócio curioso. Eu vi isso nas redações por onde eu passei, sabe? Então, se você perguntar para qualquer jornalista, não, é coisa com leitor e tal. Mas, no fundo, eles estão pensando se o chefe, que é também jornalista, vai gostar do texto, se os outros jornalistas vão gostar, se ele vai ser valorizado na profissão, se ele vai ser contratado por um jornal maior do que ele está. Ele está ali só para subir a escada dele. Não é que só para isso, não é isso não. O que eu estou dizendo na forma do texto, na maneira como faz o jornalismo e tudo mais. E aí, voltando a esse ponto específico que você está dizendo... Quando acontece um caso como o seu, né, cara, se você representa para essa turma, né, vamos botar esse grupo de jornalistas que pensam mais ou menos da mesma forma, alguém a ser cancelado, né, e se você já está sendo cancelado por pessoas que esse grupo gosta,
cara, vai todo mundo em cima de você como vespas, entendeu? É meio que tipo, começou uma gincana, ninguém me contou como que ela vai funcionar, mas eu já entendo as regras e eu vou só participar porque eu quero. Ninguém precisa pegar e falar, vem aqui participar da gincana. Você foi procurado por jornalistas para poder falar da entrevista, essas coisas, nesse período? Fui procurado pelo New York Times e eles Não, fizeram... jornalista no Brasil. Fui procurado por alguns. Você deu entrevista, não? Só pro New York Times. Eu dei entrevista. Eu dei pro Conexão Política também. Mas eles procuraram um pouco depois de tudo que aconteceu. Tem uma outra coisa. Que às vezes você dá entrevista na maior boa vontade para colocar a sua versão, a sua posição do que aconteceu. E aí o repórter vai, faz uma matéria super te ferrando e coloca suas aspas. Então, assim, a entrevista que você concede valida o ataque que você recebe dessa pessoa que te entrevistou. Entende? Entendi. Cara, há muito tempo, eu trabalhei como jornalista durante muito tempo, procurei ser o mais correto possível e saí da profissão porque eu queria fazer outra coisa. Que é a história que eu vou para Portugal para poder fazer o mestrado e aí minha vida como cientista político. Mas uma das coisas que me incomodava não só era o ritmo do jornal diário, que não tem nada a ver com o meu perfil, mas essa coisa da própria dinâmica da profissão. E o que eu queria fazer era, cara, botar o que eu pensava no texto, entende? E jornalismo não é para isso, entende? Eu posso... editorial, né? Não, pode fazer no editorial e pode fazer na coluna de opinião, mas estou falando reportagem. Sim, tá? sim. Reportagem. O que eu fazia era reportagem. Entendi. Eu era repórter. Entendi. Fui repórter de economia, fui repórter de política. Até repórter de polícia eu fui, cara. Em Cachoeiro de Itapemirim. Eu sou de Cachoeiro de Itapemirim, no Espírito Santo. Pode crer. Né? Então eu comecei como jornalista lá, em 1996. E eu entrei na faculdade de Direito em 1997. Então eu trabalhei em Cachoeiro de 96 até 2003, quando eu saio de Cachoeiro, e vou para o Rio de Janeiro, para tentar a vida lá. Então, quando eu percebi que não era isso, eu falei assim, bom, a contribuição que eu posso dar ao jornalismo é como colunista de opinião, comentarista, mas não como repórter. Entende? Porque a reportagem, eu acho que é uma coisa que você tem que buscar a verdade dos fatos, pelo menos aquela que você tem acesso. É um trabalho de detetive mais do que de um escritor, vai. É um trabalho de detetive, cara. Eu assim que eu considero o jornalismo. O jornalista era pra ser um cara respeitadaço, tá ligado? Não que... É que não é muito hoje em dia, vai. Já foi, né? Mas não, hoje em dia não. Sim, mas na minha opinião, era pra ser. Porque é uma profissão muito importante. É a conexão das pessoas com a verdade. A conexão com as pessoas com a verdade é literalmente o que cria uma sociedade saudável. Se as pessoas não sabem o que tá acontecendo... Como que elas vão tomar qualquer atitude para impedir coisas ruins? Como elas vão evitar coisas ruins que estão acontecendo se elas não sabem o que estão acontecendo? Então, eu atribuo a situação brasileira... Por isso que o Brasil é meio um lixo, na minha opinião. A gente tá com partes que são essenciais para uma sociedade civil saudável que estão doentes pra caramba, terminalmente doentes. E... a gente não vai construir uma sociedade saudável sem que elas sejam fortes. O jornalismo é uma instituição também. Não é uma instituição do Estado, mas é uma instituição da sociedade. Sim, é uma instituição privada importantíssima. Sim. Cara, o ofício do jornalismo é uma das coisas mais bonitas que existem, mais necessárias. Quando eu comecei no jornalismo, cara, tinha muita gente que eu respeitava imensamente, que eu deixei de respeitar ao longo do tempo. Gente que está viva. Gente que... Em 1996, eu falei, eu queria ser essa pessoa. Eu queria escrever para tal veículo. Né? Mas o que aconteceu? Elas deixaram de ser respeitosas com a profissão delas ou você deixou de respeitar a profissão em si, em geral? Aconteceram duas... Não, a profissão continua respeitando. Em relação a essas pessoas especificamente, que eram referências para mim, aconteceram duas coisas. O meu conhecimento ao longo dos anos... sobre jornalismo e outros assuntos, me mostrou que aquelas pessoas não eram tão boas quanto eu achava. Entendi. Isso é uma coisa. A outra coisa é, eu ainda acreditava que era possível ser imparcial na profissão de jornalista e eu descobri que, cara, quase todos eles tinham uma posição ideológica que não era dita. Ou era socialistas, todos eles, esses caras que eu estou dizendo, todos socialistas, entende? E eram os caras que durante muito tempo... falavam da profissão, falavam do ofício, dizendo essa coisa da imparcialidade.
e nunca disseram, não, eu defendo a ideologia X, entende? Sim, eles nunca foram imparciais eles mesmos, eram hipócritas. Não. E muitos omitiram, né? E, cara, eu não tenho problema, eu acho que é melhor que seja a imprensa declaradamente apoiar determinada ideia, determinado partido político, assim, confessadamente. A tradição da imprensa brasileira é assim. A imprensa brasileira começa no Brasil em 1808, quando da vinda da família real para o Brasil, e finalmente é permitido a imprensa no Brasil, assim, imprimir jornais e fazer, né? Então a imprensa no Brasil começa em 1808. Então de 1808 até 1960, por aí, quando começa a transformação no jornalismo no Brasil, para esse modelo que nós temos hoje, os jornais brasileiros eram vinculados confessadamente a uma ideia política, uma ideologia política, a um partido político. Foi assim no primeiro e segundo reinado. Então você tinha um jornal que apoiava a monarquia, você tinha um jornal que apoiava o Partido Conservador, um jornal que apoiava o Partido Liberal, um jornal que apoiava o Partido Republicano ou o republicanismo como ideia, que não tinha relevância nenhuma. Nunca teve. Os republicanos, durante o primeiro e segundo reinado, não tinham relevância política. E por essa razão até promoveram o golpe de Estado para que pudessem ter o protagonismo que nunca tiveram. Então, portanto, o leitor, e isso se manteve durante a República, tá? Então, se você pega um dos grandes jornalistas, ou um dos mais conhecidos jornalistas, que também era político, Carlos Lacerda, dono da Tribuna da Imprensa, o grande inimigo de Getúlio Vargas. Então, ele batia no Vargas e o jornal, quem comprava a Tribuna da Imprensa, comprava porque era o Carlos Lacerda. Comprava porque sabia que o jornal politicamente estava posicionado daquela maneira. Uhum. Assim como quem comprava A Última Hora, do Samuel Weiner, que apoiava o Getúlio Vargas, comprava porque era um jornal mais à esquerda. Eu não gosto de usar esse termo à esquerda, mas era um jornal mais à esquerda que apoiava o Getúlio Vargas. Entende? Então, ninguém era enganado. O leitor comprava na banca de jornal o jornal porque sabia qual era a posição daquele jornal. Eles deixavam claro. Claríssimo. Nós apoiamos esse candidato e agora ou um candidato, ou um projeto político, ou uma ideologia política. E rolava mentiras dentro desse sempre rola. Impossível não rolar, né, cara? Entendi. Quer dizer, qual é a dimensão disso? Não sei, mas... qual a porcentagem das mentiras, né? Isso eu nunca procurei um estudo para saber disso. Mas, cara, é impossível não ter mentira. Concordo, né? Mas se a gente vai se preocupar ou não, é pensar na porcentagem. E tinha uma linguagem muito violenta, tá? Tanto a imprensa do Império quanto essa imprensa depois. Você pega as colunas de opinião do Carlos Lacerda contra Getúlio, quer dizer, era um negócio violentíssimo, de ataques pessoais, além dos ataques políticos. Mas eles pediam para a violência? Pediam assim, tipo, vai lá e bate nesse cara? Não, isso não. Entendi. Era coisa do canalha... sabe, essas coisas... coisas... Eu acho isso da hora, eu acho justo. Não tem problema, eu tô dizendo só como era a tradição... Não, sei que você não tá falando, só eu tô falando minha opinião. Não, eu acho que não teve. O pessoal fala até que o Bolsonaro é a figura mais atacada da história política do Brasil. Eu discordo. A personagem política mais atacada da história do Brasil chama-se Dom Pedro II. Não teve ninguém que foi mais atacado pela imprensa ou republicana, a imprensa liberal, do que o Dom Pedro II. Pode crer. Muito atacado. Charges, artigos, muito, cara. Então você tem vários estudos acadêmicos, inclusive, mostrando a posição desses jornais de atacar o Dom Pedro II. As biografias que existem disponíveis sobre o Dom Pedro II, algumas delas contam essa história. Entendi. Entende? Então, assim, tem muita coisa que não é nova no Brasil. Como a gente não tem memória histórica, o pessoal começa a achar, descobri isso hoje. Então, isso é novo, nunca aconteceu. Esse debate violento na política, inclusive com porrada na rua, assassinato, essas coisas, isso faz parte da história, infelizmente, da história política do Brasil, cara. De todos os países, eu acho, né? O pai do Fernando Collor de Mello, numa discussão no Congresso Nacional, foi atirar no desafeto dele, né, os dois armados, e acertou um outro, pobre coitado, que matou o cara. E nada aconteceu com ele. Como que é possível uma coisa dessa, cara? Meu amigo. é meio bizarro, né? O Collor não tá solto? Tá solto. O Lula tá solto também. Você acaba de assistir um corte do Monarch Talks. Agradeço demais, mas se você quiser ver o vídeo na íntegra e acompanhar ao vivo todas as transmissões, você tem que ir lá no rumble.com/monarch para não perder nada. Segue a gente lá.